Olá, amigos e amigas que acompanham o programa Espaço AMP, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje recebemos aqui no estúdio uma presença ilustre, consultor de empresas, palestrante, escritor e uma bagagem enorme. O tema de hoje é empreendedorismo e, é claro, com Roberto Vilela, um cara que entende muito desse assunto. Aqui ao meu lado, Douglas Junks, consultor de empresas, e hoje nós vamos extrair os conhecimentos do Roberto. Douglas. Boa noite a todos, obrigado por todos que nos assistem. Hoje, realmente, como disse o Alan, nós temos uma autoridade em gestão, um grande amigo meu e, acima de tudo, é um amigo que eu respeito demais pela qualificação profissional dele. Roberto, ele é um consultor de empresas que atende das maiores empresas do Brasil, no Brasil inteiro, né? E todos nós que vivemos esse ambiente de gestão, etc. e tal, temos nele sempre um ponto de referência, aquela última opinião, aquele último conselho, né? É com o nosso amigo Roberto. Roberto, por favor, seja bem-vindo, obrigado. Eu sei que foi difícil encaixar, né, Roberto? Mas graças a Deus conseguimos trazer o homem aqui. Bom, boa noite, Douglas, boa noite, Alan, boa noite para todos que nos assistem nesse momento. É uma satisfação atender a solicitação de vocês. Realmente foi um pouquinho complicado, porque a gente, mesmo nessa fase de pandemia, a gente tem tido a oportunidade de viajar e atender algumas demandas de clientes aí pelo Brasil, obviamente que seguindo todos os protocolos de segurança, todos os cuidados, né? Mesmo assim, a gente sabe que a economia está se movimentando, a gente vai falar hoje de empreendedorismo, o mercado continua aquecido, umas áreas mais, outras áreas menos, mas o que está muito claro para a gente é que o mercado não parou e quem soube aproveitar de uma maneira inteligente e oportuna conseguiu crescer neste momento, né? Então, o que eu tenho feito neste momento é justamente tentar ajudar essas pessoas, tentar trabalhar nesse foco e ter os melhores resultados. Roberto, já vou pegar um gancho nessa tal última frase ali. Está sendo uma ótima oportunidade para crescer. Eu te pergunto, Roberto, está sendo uma boa oportunidade para começar um negócio? Eu acho que, assim, Douglas, sempre é uma boa oportunidade para se começar negócio. O Brasil é um país extremamente empreendedor, o brasileiro é extremamente empreendedorista, né? Ele gosta do empreendedorismo, ele busca sempre que pode guardar uma reserva financeira para começar o próprio negócio. Isso é uma característica nata do brasileiro. E eu acho que o grande desafio não é começar um novo negócio neste momento, é você planejar, organizar e estudar qual o negócio é mais eficiente e vai trazer os melhores resultados para você neste momento, sendo um momento tão turbulento. Claro que há 2 anos atrás, talvez a gente pudesse dar sugestões diferentes de negócios que podem ser startados, iniciados. Neste momento, eu acredito que existe uma relação de alguns negócios que são promissores, ou pelo menos que se apresentam promissores. Um ou dois exemplos, Roberto, que te vem à mente assim? Eu acho que, neste momento, negócios que estão correlacionados com o setor alimentício, eles são extremamente promissores. Obviamente que você já precisa iniciar com a sua vertente digital. Isso, sem sombra de dúvida. Eu acho que todo negócio que inicia nesse momento, Douglas e Alan, ele passa por um comportamento híbrido. Você pode sim ter o presencial, mas você não pode abrir mão do digital. E se você também desejar, você pode ter somente digital. Então, eu acho que alimento é uma boa oportunidade. Uma outra oportunidade que eu vejo que vem crescendo de uma maneira bastante acelerada são os itens correlacionados com higiene e beleza. Então é uma outra área que cresce exponencialmente. Você pode citar aí Natura, né? O quanto cresceu nos últimos 2 anos, a Avon, Boticário e uma série de outras menores do que elas, que se tornaram muito grandes e muito valiosas em função de utilizar um viés que lá no passado, nos remete ao passado, que era a vendedora de porta em porta, né? Que hoje ela recebeu um outro status, né? De embaixadora da marca. E aonde ela vai e faz essa venda, com a tecnologia ela consegue fazer essa venda de uma maneira mais consistente. Então o mercado da beleza é um mercado que cresce. Aí tem mercado de pet, tem outros mercados que crescem exponencialmente nesse momento. Mas tudo assim, sempre o olhar é esse, né?
um olhar físico, né, do presencial, se o seu negócio permite ou se tem a necessidade, mas nunca abandonando o digital. Pessoal, vamos anotando aí porque as dicas, estão vendo, as dicas são quentes. Eu quero, antes de continuar a entrevista com o Roberto, mandar um abraço aos nossos parceiros lá da cidade de Ilhota, nossa querida cidade de Ilhota, polo da moda íntima aqui no Vale do Itajaí. A todos os nossos parceiros, muito obrigado. E claro, falar também dos nossos apoiadores aqui no Espaço AMP, que estarão passando aqui na sua TV. Douglas. Muito bem. Roberto, essa questão de, novamente, eu vou só pegando os teus ganchos ali, essa questão de planejamento, né? Uma prévia, a gente chama de plano de negócio, né? Mas nem vamos elitizar tanta coisa, né? Isso é fundamental, né, Roberto? Sempre. Eu acho que... Aquele negócio de peito e na coragem, não, né? Cara, isso já não funcionava no passado. Às vezes algumas pessoas confundem, né? Mas eu fiz no peito e na coragem, sem plano de negócio, sem planejamento, sem estratégia e deu certo. Deu certo porque talvez o solo era fértil em demasia. Daria certo comigo, com você, com o Alan e com qualquer um. Mas quando você começa a trabalhar num viés onde se faz necessário um pouco mais de estratégia, onde você não tem disponibilidade para errar, que eu acho que esse é o momento que a gente vive. Você tem, eu brinco, em alguns treinamentos que faço para gestores de empresa, que a era do Chuck Norris, que é aquele personagem famoso, o ator famoso de filmes de ação, onde o cara pegava uma metralhadora e derrubava, resolvia tudo, dando tiro assim, a revelia. E ele derrubava a árvore e ela caía em cima do cara que ele queria matar e não era o tiro, Então ele matava por excesso. Hoje a gente vive um momento de sniper americano. O que é isso? É um tiro só. É um tiro. Preferencialmente ele atravessa 2 ou 3 olhos e mata 3 ou 4 pessoas. Então quando a gente fala de ser sniper, ou de ser assertivo com poucas tentativas, o planejamento, a estratégia, o uso de um recurso, por exemplo, de um apoio, de uma consultoria, de uma mentoria ou de uma empresa que possa, a própria AMP, prover vamos dizer assim, o conhecimento e a possibilidade de se errar menos é fundamental nessa fase. Como bem colocou o Roberto e destacando essa questão de apoio, de informação, até de consultoria, esse é o trabalho da AMP. Esse é o trabalho da AMP, é justamente voltado, Roberto, à micro e pequena empresa, que evidentemente se esforça muito em apoiar justamente essas pessoas que não têm tanto acesso a essa informação, basicamente a nossa cidade, eu sempre digo, ela vai um pouquinho ao contrário, Nossa cidade é uma cidade ainda muito industrial, quando o mundo inteiro parte para um crescimento do serviço, Nós somos uma das raras cidades de Santa Catarina e do Brasil que o nosso serviço é bem abaixo da indústria. Então, por que eu estou falando isso? Porque aqui na nossa região, como também a Ilhota não é diferente, as empresas começam com um ofício. A pessoa é bom na costura, é bom no corte, é bom no estilo, na modelagem, e ali elas começam, exercendo o seu ofício. Roberto, isso é o suficiente? Você ter um ofício? Eu acho que é importante, porque é o teu ponto de partida, ele naturalmente abre o teu negócio, mas eu acho que é super importante você se cercar de pessoas que contribuam com aquilo que você não necessariamente tem obrigação de saber, Roberto? Sem dúvida, na realidade assim, esse start ou esse início pelo ofício, ele acaba sendo comum e até certo ponto bastante corriqueiro em função dessa característica de empreendedorismo do brasileiro. Então, normalmente eu sou bom em alguma coisa, percebo que por ser bom tenho condição de abrir um negócio, abro esse negócio
E inicialmente, quando ele ainda é embrionário, né, ele é muito pequenininho, você faz tudo, né, eu consigo fazer tudo. Eu faço financeiro, porque meu financeiro é muito simples, né? Eu faço comercial, porque eu acabo vendendo para os amigos, começo vendendo para os amigos, para os conhecidos ou para o relacionamento que eu já tinha antes. O marketing ele acaba sendo de boca em boca, então tudo fica muito sob controle. Mas a partir do momento que eu desejo evoluir, desejo crescer, desejo expandir a minha estratégia, o meu negócio, vender para uma cidade vizinha, vender para um outro estado, mudar a modalidade de venda, é quase que impossível. Eu não vou dizer que é impossível, porque existem aqueles que são acima da média, mas é quase que impossível você conseguir sozinho. Você começa a ter que trazer pessoas complementares, que complementem alguns conhecimentos que provavelmente você não detém com profundidade. E aí entra desde a gestão, a área comercial, a área financeira, né? Porque é pouco provável uma pessoa que tem uma habilidade técnica ter a mesma frieza que precisa ter alguém da área financeira, de ver uma conta vermelha e não se desesperar, né? Então eu falo muito isso porque é característico, né? Então a tendência do cara que não tem esse lado um pouco mais frio do financeiro é ele sair pagando as contas para que fique tudo certinho, né? E na realidade às vezes vai faltar capital de giro, vai faltar uma série de outras questões. Então é fundamental o apoio, é fundamental você desde o início do negócio, não só ter o planejamento, mas já ter na sua mente ou devidamente marcado quem serão as pessoas que em cada estágio de avanço do negócio devem ou podem entrar nesse negócio. Então, quando eu chegar no nível X, eu vou precisar ter um gerente de produção. Quando eu chegar no nível Y, eu vou precisar ter um gerente ou um supervisor comercial para fazer determinadas regiões. Até aqui eu vou tocar com venda porta a porta, depois eu vou ter representantes. Tudo isso tem que fazer parte do plano, porque senão a gente passa o tempo todo sendo surpreendido e sempre correndo, vamos usar um termo chulo, né, atrás do rabo, né? Fazendo como se fosse um cachorro, né? Então, estou sempre devendo, com aquela sensação de que estou atrasado. Isso é péssimo para um empreendedor. E aí nós somos consultores, né, Roberto? Aí que nós entramos normalmente, né? Nesse exato momento quando você... Quando já está caótico. Já tem até um buraco no chão de tanto girar, né? Aí, pelo amor de Deus, alguém me ajude, né? Mas isso é plenamente evitável seguindo esses passos aí que você falou. Roberto, pensando no período de pandemia, no período atual, fazendo aquele link que você falou entre negócio virtual e negócio físico e tal, eu acho que essa questão do desemprego impacta bastante nessas oportunidades, né? Força às vezes as pessoas ao empreendedorismo também, né? Mas por outro lado eu também vejo que as empresas estão redescobrindo esse negócio, né, Roberto? Nós lá antigamente, né, nós temos um exemplo muito claro da Avon, né? A Avon acho que tem 130 e poucos anos, sim, né? Essa característica da Avon, né, do porta em porta, isso tá revivendo, né, Roberto? Sim, na realidade existem duas questões, né? Voltando um pouco na sua consideração, o empreendedorismo ele tem normalmente duas possibilidades. Ele pode ser por opção. Eu me organizei para uma determinada fase da minha vida, quando eu completar 35 anos, empreender, 40 anos, empreender. Então ele é por opção e planejado. E ele pode ser por reação em função de algum tipo de fenômeno ou fator que gerou a necessidade quase que de sobrevivência. Exato, quase que de subsistência, né? Pô, me desempregaram, né? Me mandaram embora da empresa, ou a empresa fechou, aconteceu alguma coisa e automaticamente eu peguei lá meu fundo de garantia, meu seguro-desemprego ou minhas economias e percebendo que não tenho outra opção neste momento, eu vou empreender. Esse sempre é pior. Por quê? Porque normalmente existe uma pressão, né? Existe uma pressão de resultado, existe às vezes a falta do planejamento, porque vira aquela situação do tem que dar certo e tem que dar certo. Tem um lado bom, que é o lado de canalizar energia, mas o lado negativo é que você já começa com uma pressão muito grande. Com relação ao segundo fator, que é a redescoberta por parte das empresas dessa venda mais, não vou dizer que informal, mas mais pessoal, mais próxima, né? Por esse eu vejo isso de uma maneira muito positiva. Existe um movimento nos Estados Unidos,
e que no Brasil também está cada vez mais forte, que usa um jargão chamado back to basic, né? Voltar para o básico. E cada vez mais o menos é mais, e cada vez mais o básico é mais interessante do que você complicar o processo. Então, quando a gente fala de uma venda personalizada, customizada, onde a pessoa bate na sua porta, conhece o seu perfil e traz isso de uma maneira efetiva, o resultado é muito mais consistente. Prova clássica que a pandemia trouxe aí uma necessidade, principalmente das lojas, né, do varejo, né, o pessoal de Ilhota, o pessoal daqui de Gaspar que tem varejo sabe o que eu estou falando, de você não poder estar atendendo talvez presencialmente o teu cliente, então começou aquele esquema da sacola, né? Fazer uma sacola com as peças que de repente se identificam com o perfil do Alan, mandar para casa dele para ele provar, experimentar, entender se serve ou não. Isso não deixa de ser um movimento similar, né, de customização, de personalização. Quanto mais aprimorado o varejista fizer essa sacola, né, essa bolsa, essa entrega, né, mais ele vai conseguir, talvez, ao término de uma pandemia, manter ainda esse movimento, que é um movimento bem interessante, porque ele é pessoal, né? São poucos os casos, quando bem trabalhado, de você mandar aquela sacola com as peças escolhidas, não simplesmente você encher a sacola de peças. São coisas completamente diferentes. Aliás, quem nos escuta, nos assiste neste momento, é importante que tenha ciência disso. Não é eu pegar uma sacola, entupir de peças que não tem absolutamente nada a ver com o gosto do cara, e isso vai gerar o efeito contrário, que é a revolta do indivíduo de receber uma sacola cheia. Roberto, esse é um assunto que me interessa. Pessoal, estamos no Espaço Amplo, o seu programa semanal de empreendedorismo. Aqui ao nosso lado, consultor de empresas, palestrante Roberto Vilela. E eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Diogo Tomás, o nosso presidente, para o Felipe, nosso vice-presidente, e para todos que fazem parte da AMP em seus determinados núcleos. Douglas estava comentando justamente sobre esse serviço Prime, né, VIP, especial. Aí cada empresa tem um nome pomposo, né? Porque eu acho que não passa disso, ou é tudo isso, Roberto. Eu acho que isso passou de um serviço talvez visto pelos outros como uma coisa de terceira categoria. Perfeito. Né? Realmente para um atendimento VIP, tá? Eu penso, por exemplo, você em São Paulo, né? Você em São Paulo, o tempo que você perde no trânsito, o custo do estacionamento, a segurança, né? Isso te faz pensar algumas vezes em sair de casa para comprar um pijama, né? Agora, se você tem no seu condomínio, né, uma pessoa especializada que te conhece, que é seu amigo, que você confia, né? Você chega em casa, toma um banho, bota uma roupa leve, então você atende essa pessoa que conhece o teu perfil e vem trazer na tua casa o produto. Isso não é um serviço VIP, né, Roberto? Não tem dúvida com relação ao fato desse serviço estar em pleno desenvolvimento, sim, crescimento. Ele é VIP quando ele é tratado como tal. Isso. Eu acho que esse talvez seja o grande segredo. As pessoas precisam perceber, e eu sempre falo que as mudanças elas começam de dentro para fora. O principal elemento de mudança e entendimento de que isso é um serviço VIP é o próprio vendedor. Sim. Quando o vendedor ainda se comporta de uma maneira não estratégica e vai lá e vai encher aquela sacola, aquela bolsa ou aquela caixa com produtos de todos os tamanhos, ele percebe que o cliente que ele vai atender, sei lá, tem 1,90 m. O cara pesa 180 quilos e ele vem com uma série de pijamas tamanho P. Não é só para olhar a cor. Não faz sentido, cara. Não faz sentido, porque isso irrita mais do que agrada. Então, a personalização, o entendimento, a leitura do comportamento, a pré-venda, que é aquela anamnese onde o indivíduo vai levantar informações e vai entender os gostos do Douglas. De repente, o Douglas tem uma aversão a uma cor. Não, eu não uso preto em hipótese nenhuma porque preto para mim me lembra luto, não sei. Enfim, eu não posso levar isso. Então, eu acho que é isso que torna cada vez mais Prime. E existe uma tendência, sim, no mundo como um todo,
das pessoas optarem, né, por serviços de assinatura. Então é só a gente ver, né? É com canal de televisão, é com vinho, é com uma série de outros produtos, com feira, né? Hoje, por exemplo, na cidade de Blumenau, você tem alguns estabelecimentos de feiras, por exemplo, onde você assina e vem toda semana para você uma quantidade de hortifruti por assinatura. Então as assinaturas, elas tendem a crescer. Por quê? Porque é o conforto, é aquilo que você falou, eu não vou me deslocar, eu não vou correr risco, eu conheço a procedência do fornecimento, é sempre a mesma pessoa que vem me entregar, isso tudo vai trazendo conforto. Certo, perfeito. Alô, você queria fazer uma pergunta? Eu quero fazer uma pergunta agora explicando para o pequeno, a gente não pode falar pequeno, né, Douglas? Empresário, né? Explicando para o empresário que tem o seu MEI, que nesse momento, Roberto, pensa em desistir do seu negócio, qual o time? O que você poderia falar para essa pessoa que está conectada agora aqui pelo Espaço AMP para que ele desista de desistir? Essa é difícil. Bom, na realidade assim, Alan, eu acho que o desistir, para quem passou esse ciclo aí, desde o ano passado, início de março até o momento, nós estamos um ano dentro desse turbilhão de mudanças. Se ele sobreviveu e conseguiu manter o seu negócio aberto até agora, não faz sentido nenhum ele desistir. Porque eu não vou dizer que a parte mais complexa ele já passou, mas ele mostrou a resiliência, ele mostrou a força, ele mostrou a capacidade de se adaptar, ele mostrou que tem o que a gente brinca de vez em quando, até conversando eu e Douglas em outros momentos, de IVP elevado, né? É um jargão para índice de viração pessoal, ele se vira. Se ele consegue fazer isso e conseguiu fazer isso em 12 meses, mais 6, mais 7, mais 10, não vai mudar a vida dele. Então eu acho que a pandemia, sim, claro, trouxe transtornos e traz transtornos para todos nós, e eu não estou nem olhando o lado de saúde das pessoas, mas eu acho que ao mesmo tempo ela trouxe um desafio para nós, que é rever conceitos. Sim. E hoje eu vejo muitas empresas, muitas pessoas, muitos empresários, independente do porte, se é uma MEI ou se é uma SA, revendo muitos conceitos que outrora diziam assim, desse jeito eu não faço. Então eu acho que isso é o lado positivo do processo. Sempre foi assim, sempre deu certo. Exatamente, esse é o lado positivo. Então, se o indivíduo que tem uma empresa pequena, né, e que ele viu toda essa turbulência, mas ele conseguiu sobreviver, está conseguindo pagar as contas dele, está conseguindo colocar o produto dele frente a todos esses intempéries, imagina a hora que o mercado voltar para um patamar, vamos dizer assim, adequado. Eu não vou dizer que voltar a ser como era, porque não volta nunca mais a ser como era, isso tem que estar bem claro. A tendência, no momento que tivermos vacinas para todas as pessoas, é que o mercado se torne de fato híbrido. Ou seja, nós vamos ter o digital e nós vamos ter o presencial. Muitas pessoas que jamais utilizariam o digital talvez não voltem a usar o presencial. Então é um mercado transformado, é um mercado novo, mas é um mercado extremamente interessante. Eu acrescento ali, Roberto, se você me permite, mas aí também usando um pouquinho o meu lado de consultor, é o seguinte: normalmente quem está sob pressão, envolvido, cabeça baixa naquele problema, naquela preocupação, quer seja de fluxo de caixa, quer seja de venda que caiu ou alguma coisa assim, ele restringe muito o cenário dele. Ele foca só no problema, tá? Nesse momento eu sempre sugiro assim, Roberto, chama alguém de fora. Não precisa ser um consultor. Com certeza. Às vezes pode ser um amigo. Por quê? Porque ele vende cuca fresca, né? Conversa com esse amigo, se ele tiver experiência, se ele puder ser uma pessoa ligada à gestão, melhor ainda, claro. Tá? E desabafa com ele. Cara, eu tenho N casos que você resolve em 10 minutos, porque você se enxerga o negócio de fora, cara, você está errando ali, ó. Faz um ajustezinho ali, você vai ver que a coisa vai melhorar. E de fato, pô, eu não sabia que era tão fácil. Não, é que você está sob pressão. Sim. O teu cérebro ele não consegue enxergar a saída. Agora eu cheguei aqui, sentei, tomei um cafezinho com você e enxerguei de cara qual é o problema. É bem mais fácil. Então é um conselho que eu dou. Cara, você está pressionado, está atribulado, está com dúvidas, está com problema. Chama alguém, dá uma conversadinha. De repente, é a maneira mais
fácil e menos custosa para você resolver esse problema. Isso eu já fiz na prática várias vezes e deu certo, Roberto. Sem dúvida. Tem uma coisa que eu acho que cabe a gente comentar e que pode até ajudar esse empresário que tem a empresa um pouco menor, ou até esse que começou a crescer e de repente veio a pandemia e ele se assustou. 2020 foi marcado, talvez se eu pudesse destacar uma das coisas que mais me chamou a atenção, frente a tudo que a gente viu em 2020, foi o movimento de collab. O que é o collab? Né? É você unir forças, né? Colaborativa, vem do colaboração. Só que o que era muito comum era os pequenos se unirem ou os grandes se unirem. Isso seria o trivial, né? Dificilmente você veria uma empresa muito grande se unir a uma empresa pequenininha, embrionária, uma MEI, sabe? Algo nesse sentido. Por quê? Porque normalmente o grande sequer conversava com esse pequeno. E o pequeno tinha muita síndrome de gata borralheira, eu não vou lá em cima porque eu não vou perguntar para ele que a qualquer momento vai nem falar comigo. Em 2020 eu tive a oportunidade de fazer algumas lives, alguns eventos onde discuti com executivos muito grandes, de empresas muito fortes e robustas, algumas quase que centenárias, que levantaram que na pandemia tinham muita dificuldade de se movimentar, porque eram empresas muito grandes, a gente sabe da dificuldade que é uma empresa grande, né? Vou fazer uma analogia aí com uma Scania trucada com um Fiat 147, né, para entrar numa rua, e aí ele fez um collab com uma empresa menor e deu velocidade, oxigenou, trouxe um novo olhar para um lado que de repente ele não tinha condição de atender. Então dentro do texto mesmo posso citar N situações, talvez não caiba aqui citar, mas de empresas que juntaram esse tipo de ação e proporcionaram mais agilidade, mais velocidade, e para o menor foi uma oportunidade de conviver com executivos qualificados, com internacionalização, com processo, né? Porque às vezes a empresa menor, um dos pontos crucial é que ela não tem processo definido. E de repente ela está lidando com uma SA que se juntou, né? Uniu força. Então acho que esse é um ponto bem interessante. Cabe esse empresário buscar talvez ao seu lado alguém que possa complementar alguma fraqueza. Sim, aí entra aquela questão, pessoal, inclusive que eu vou aproveitar a presença do Roberto aqui, perguntar para ele da importância do networking. Em todos os nossos programas a gente tocou nesse assunto, com todos os nossos convidados. É necessário você ter uma rede de contatos ampla para que o teu negócio evolua? Na realidade, a rede de contatos talvez seja a coisa mais importante que um empresário ou que um profissional, não precisamos nem entrar no empresário, profissional tenha. Eu sempre falo isso, um percentual grande das pessoas ou das empresas que me contratam, elas não me contratam só pelo conhecimento que eu detenho ao longo dos meus quase 30 anos de carreira, que são 29 anos e alguma coisa, mas muito mais pelo meu network. Porque eu vou conseguir, para a maioria dos segmentos, eu atendo segmentos dos mais variados, acessar alguém que seja relevante para aquela empresa. E isso é uma aceleração. Quando a gente fala de aceleração de negócio, muitas vezes é você saber a pessoa certa para você acessar, que seja o tomador de decisão, né, Alan e Douglas, que possa chegar e dizer, não, faz desse jeito. É você ter o acesso àquilo, porque talvez a coisa mais difícil para quem empreende e quem nos escuta nesse momento é você ter acesso à pessoa certa. Porque às vezes você tem uma ideia fantástica e não consegue colocá-la em prática porque você não tem acesso. Então, às vezes um representante comercial qualificado pode ser a chave do sucesso da sua empresa, porque ele já carrega de repente uma pasta que o credencia e faz a sua marca subir automaticamente por estar com ele. E esse cara, como é que eu acesso esse cara? Você vai precisar de alguém que tenha algum trânsito com esse representante, que ele pare no mínimo para ouvir e olhar a sua coleção, que às vezes são 5 peças, né? Minha coleção eu fiz 5 shorts, é um exemplo, né? Então isso é minha coleção, mas se ele comprar ideia, talvez ele consiga com aqueles 5 shorts colocar de repente numa grande marca ou uma grande empresa, um grande magazine e o seu negócio decolar. Então o relacionamento é fundamental. Aliás, uma dica que eu sempre falo, né? Talvez já que vocês gostam de dicas, não fica trocando de número de celular, pelo amor de Deus, né? Não fica trocando de número de celular. Talvez seja o erro mais crucial que um empresário, a não ser que você seja velhaco, acredito que ninguém nos escuta nesse momento é velhaco, não troca de número, porque o número é quase como se fosse identidade. É identidade. Você arrasta as informações. Ainda hoje,
eu tenho pessoas que ligam para o meu número de celular depois de 20 anos, porque sempre foi o mesmo número. E dizem, pô, eu tinha esse número porque eu assisti uma palestra sua em 1800 Guaraná de rolha e tal, e aí eu achei que dava e fiz contato. Quando o cara começa a trocar, ele vai perdendo o contato, ele vai perdendo a adesão, ele vai perdendo, e aí ele não vai ter essa rede. Exatamente, bem lembrado isso ali. Alguém lá no passado também me falou isso ali, então eu não meço esforços em manter sempre o mesmo número. Alan, mais alguma coisa? Sim, eu quero aproveitar também, explorar um pouco mais do conhecimento do Roberto, falando da importância das ferramentas, né? Certa vez eu ouvi de um cara que nós precisamos ter o cinturão do Batman. O Batman era o único super-herói, que não tem superpoderes, mas o que ele tira do cinturão é importante. Para o empreendedor, além do networking, além do conhecimento empírico e do que ele consegue enxergar, essa parte da educação, voltar para dentro de uma sala de aula, é importante também? Sempre é importante. Eu acho que o conhecimento, independente da forma com que você consiga acessá-lo, se vai ser na sala de aula, presencial ou online hoje, né? Se vai ser assistindo um programa como esse que a gente está neste momento fazendo, se vai ser participando de reuniões informais com um grupo, com uma confraria, que não seja única e exclusivamente com o propósito de beber, que a bebida até possa fazer parte do processo, mas que não seja a razão para tal. Sempre vai agregar e gerar um conhecimento. A gente não para de aprender, e o que faz a gente se tornar mais efetivo e mais, vamos dizer assim, assertivos nas nossas decisões é essa sabedoria que a gente acumula com o passar do tempo. Só que existem formas da gente abreviar. No passado a gente falava muito isso, né? Você vai precisar de tantos anos para se tornar um profissional qualificado. Hoje eu já questiono muito isso e eu já não falo tanto nos meus eventos, nas minhas palestras. Eu acho que vai depender da sua intensidade, da sua entrega, para você chegar naquele estágio. Mas não existe, almoço de graça, não existe janta de graça, você vai precisar aprender. Se você vai nos métodos tradicionais lendo, ou assistindo uma aula, ou participando de um treinamento, ou assistindo um vídeo, tanto faz, mas você vai precisar fazer alguma coisa. Exato. Eu costumo dizer, Roberto, principalmente os mais jovens, informação é a coisa mais valiosa que você pode ter. Informação. Ela é fundamental para tudo, tá? Para te dar o direcionamento, para te fazer a tua evolução, o teu crescimento, a tua diferenciação, né? Por falar nisso, eu já vou te convocar, conversando agora, para um outro programa, tá? Veja lá, já vai vendo na tua agenda lá, eu vou te dizer qual é o tema, tá? O tema são as mudanças do mercado, tá? A gente sabe e como consultores nós temos a obrigação de saber, né, para onde vamos, né? A gente sabe muito bem que transformações muito grandes estão por vir, né? Por que eu falo isso? É para amedrontar? Não, são as oportunidades. Sim. Vão se abrir muitas oportunidades, né? Nós vivemos numa região eminentemente industrial e eminentemente têxtil, né? Que é a área que também eu mais conheço, né? E a gente vê toda uma tecnologia 4.0 vindo, automação. Esses dias eu vi um projeto da Siemens que, infelizmente ou felizmente, é o primeiro projeto que prevê a costura, né? Porque é o único processo dentro da indústria têxtil que não tinha automatizado, né? Agora a Siemens bolou uma máquina ali que deve, com um espaço de tempo curto, conseguir fazer a costura, né? Então uma série de coisas, eu acho que é um tema bastante interessante e curioso, né? Essas transformações que virão. Estou te convocando já porque, meu Deus do céu, esse tempo voa, né, Roberto? Poxa, dá até vontade de fazer mais um seguido já, né, direto aqui, mas infelizmente a gente não pode. Depois, né? Então, espero que tenham gostado. Roberto, cara, muito obrigado. Vamos já fazer o outro sobre esse tema.
Né? Alain, suas considerações, faça o encerramento do nosso programa. Antes eu quero passar a palavra para a mensagem final do nosso amigo, consultor, palestrante, escritor, Roberto. Bom, eu quero agradecer o convite, vamos ver a agenda, com certeza eu aceito, é uma satisfação. Eu acho que uma dica final para quem nos assiste fica a capacidade de cada um de reunir algumas pessoas que você possa confiar quando você fala de network. Eu particularmente, ao longo desses anos, eu fui selecionando algumas pessoas que para mim são referências em determinadas áreas. E sempre que eu tenho uma dúvida na área financeira, eu acesso uma determinada pessoa. Se eu tenho uma dúvida na área comercial, eu acesso uma determinada pessoa. Então acho que isso é muito importante. Comece a ter os seus gurus, mas não são gurus, de palco. São gurus que realmente são aquelas pessoas que estão na prática, que vivenciam e que a opinião faz a diferença. Isso vai ajudar muito o empreendedor, vai ajudar muito o profissional que está começando e vai fazer com que ele pule algumas etapas. E a gente está à disposição sempre que vocês precisarem. Bom, é isso. O programa Espaço Amp chega ao fim nesta noite, compartilhando um conhecimento espetacular na presença do Roberto. Douglas, meu parceiro, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Mandar um abraço aos nossos parceiros lá de Ilhota. E, claro, pedir para você que acompanha o nosso programa, seja um associado AMP, participe, aprenda. Nós estamos aí à disposição para compartilhar com você todo o conhecimento necessário para fazer a sua empresa, o seu negócio crescer ainda mais. O programa Espaço AMP chega ao final e, claro, direto da capital nacional da moda infantil. Um abraço a todos. Boa noite, até semana que vem. Tchau.